Euronet Plus. Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora, como sempre, com a pertinente análise de Begonha Inigas e Olivier Bonamici. Bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora. Como estão? Olá, Boa noite. Eu começo aqui com uma das questões mais badaladas, e é já um clássico aqui em Portugal, que é a mudança da hora. Há estudos e há quem defenda que essa mudança da hora, nós na última semana, enfim, adiantamos uma hora, dizem que tem consequências sérias na disposição de cada um. Vocês, rapidamente, sentem-se afetados por essa mudança da hora? Sinceramente, nós antecipamos uma hora. Eu não me sinto afectada para nada. E todo o que se seja ter máis luz, é verdade que eu acordo cedo, non tan cedo como tú, non é? Sim, eu pois. acordo tipo un bocado antes das 7 da mañá, que para ti iso non é cedo, Isso para mim já é tarde. mas acordo como quase todas as persoas a esa hora. E é verdade que há menos luz, mas ainda é día, e depois a tardiña é moito mellor, non é? Porque Claro. há máis luz. Que é E depois verdade. para os españois esta mudanza tamén non influencia Non influencia tanto. nada, non é? Por qué? Porque eu lembro-me no domingo, depois da mudanza da hora, que nos estivemos na praia, olha, te deu para moito ben porque almoçamos, tipo, com a Portanto, tu vês nova aqui o hora. lado positivo da mudança da hora. Claro. E tu, Olivier? Bem, eu também não me interessa em nada isto, mas Sabes que é muito falado, é muito falado. As Sei, pessoas falam mas muito sabe, que não devia ser assim, ou devia ser... Sim, mas não há nesta onda. O único problema para mim da mudança de hora é que eu tenho que mudar de hora do meu carro. E acontece que eu não sei, eu odeio os carros, eu tenho um ódio da aversão. E do uma aversão. micro-ondas? Não, mas eu tenho uma aversão aos carros, que é uma coisa até mexe comigo, o carro. E então, no carro, não percebo nada de carros e odeio os carros, de forma geral. E então, para mim, só entrar no carro dá-me frisson, só de pensar que eu tenho que mudar a hora, não sei, então tenho que chamar, ligar as Muito pessoas, etc. Para mim é um Os pesadelo. nosos ouvintes tiñan de ver, Olivier, con como é que ele se esticula quando está a falar agora. Quando falam destas questões. À hora certa, vamos então começar este Visto de Fora. Feita a introdução, vamos avançar para os temas que dominaram a atualidade europeia. Euronet Plus. Milano, Zagreb. Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Vamos falar de tarifas, anúncio feito naquele que Donald Trump apelidou o Dia da Libertação dos Estados Unidos. Ora, Ursula von der Leyen já veio garantir que haverá uma resposta europeia, não avançou muitos detalhes, mas Olivier, hoje começo por ti, acreditas que haverá uma resposta dura por parte da Europa ou haverá algum cuidado? Eu acho que vai haver eu acho que a posição de Ursula von der Leyen e da senhora Meloni, para mim, neste momento, é a posição certa. Que é uma posição de esperar um pouco, de dialogar. Mas, ao mesmo tempo, e Ursula von der Leyen vai dizer isto, tem que haver caso o diálogo não resultar, por assim dizer, Sim. tem que haver uma resposta, como é evidente. E responder da forma mais inteligente possível a uma espécie de pesadelo que é essa escalada que pode haver, a escalada Na que guerra há neste comercial, momento. não é? A guerra comercial, e até que ponto não vai haver consequências também ao nível diplomático. E isto gostava de ver, daqui a 5, 6 meses, nós iremos falar. Mas, de facto, tem que haver uma resposta, mas uma resposta inteligente, sobretudo, e não a Trump. Não precipitar, sobretudo não alinhar nesta loucura deste homem. Mas falaste aí de um ponto interessante, que é, do ponto de vista diplomático, poderá comprometer a relação transatlântica, Europa-Estados Unidos? Mas isto é evidente, não é? E não só a nível económico. Neste momento estamos perante um senhor que muda completamente até a forma de fazer a economia, não é? Portanto, ou seja, há um jornal que escreveu as suas ontem, hoje, a mundialização acabou, não sei se ela acabou, mas uma coisa está certa, com este homem e com Putin, a ordem mundial está a mexer. E ao nível económico é o mesmo. Temos que nos adaptar, infelizmente, a esta onda de loucura que há. Há bons sinais. Elon Musk está quase a sair do governo americano, menos um louco. Se calhar está a haver consequências para os Tesla, não é? Exatamente, sim, mas menos um louco seria ótimo na política. Mas temos que nos adaptar a esta nova loucura, mas, no entanto, uma coisa é falar assim, outra coisa é a diplomacia, e na diplomacia temos que ter muito cuidado. Begonha, utilizando esta expressão do Olivier, como é que a Europa se adapta a estes momentos? Esta expressão é do Olivier, de loucura, proveniente de A Washington. Europa é obrigada a se adaptar. E então, isto é, como temos a guerra comercial, estamos en guerra comercial.
Eu lembro-me de criança, quando estudava a crise do petróleo, não é? Todos estudávamos. Isto é uma brincadeira, ou a crise do petróleo era uma brincadeira ao lado dos anos 70, unha brincadeira ao lado do que está a acontecer agora. Mudou a orde mundial. Temos de ser sintéticos. Mudou todo o que temos até agora coñecido como relacionamento comercial e diplomático entre os países, esa alianza Estados Unidos-Europa, esa alianza atlántica, non é? Mas atlantista non só militar, sino entre Estados Unidos e Europa, e económica, comercial, Defesa, aliados. Há unha frase que o define todo, e é o Marcelo Rebelo de Sousa há días diz, e escapouse iso, ou non sei se o dice adrede, non sei, cando diz o noso antigo aliado, os Estados Unidos, é dizer, os Estados Unidos até agora era o grande aliado da Europa. Sempre foi, desde o século XIX, mas o Donald Trump mudou tudo. Mas aquí eu quero ter esperanza, sempre sou unha persoa positiva, além destas imensas dificultades. E a Europa, como é obrigada a actuar, e está obrigada, e está a actuar rapidamente, está-se a pôr as pilhas totalmente. Mas qual será a resposta do teu ponto de vista? Está a ser, a resposta é esta. O Olivier falava de que tem que ser uma resposta inteligente, porque sabemos que há muitos produtos norte-americanos que são fundamentais para a economia europeia. Vai ser só que é verdade que para mí há algo que se callar a Europa aínda non está disposta para facer e tería de facer, que por todo tipo de trabas, aínda que teñamos legislación en Europa e forte, para todo, as trabas, por exemplo, informáticas, as grandes compañías, por exemplo, das redes sociais. Temos o caso de X, temos o caso de Facebook, Mas Google. Isso não pode prejudicar a própria economia europeia. Claro, por iso a Europa tende a ser inteligente. E a Europa sabe que podería por esas trabas, mas se callar non beneficia tanto. Porque o problema é que o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, pensa para o seu público interno de Arkansas, dos estados do interior de Estados Unidos, diz, explica isto tipo, nos pomos aranceles, máis impostos, revitalizar a economia norte-americana. Non é bem assim. Porque na economía mundial estamos todos relacionados. E entón, se ele pon esas trabas, e nós a Europa xa vamos por as trabas, mas o que temos na Europa, que somos a maior democracia do mundo, porque na Europa temos unha democracia superforte en moitísimos países, somos 27 na Unión Europea, e 27 países, ainda que pequenos, son 27 países que en total, a nivel económico, é unha brutalidade. Temos de ser conscientes que na Europa podemos facer moito máis, mas tamén por límites, e os límites non por tantos aranceles se callar, porque se callar nos vai perjudicar a nós ser inteligentes. Muito rapidamente, Olivier, para equilibrar aqui um bocadinho o tempo, achas que as consequências económicas para os Estados Unidos poderão fazer Donald Trump voltar atrás, eventualmente, muito rapidamente, só para concluir este ponto? É evidente que é o risco. Eu acho que cuidar com o autogolo. Neste tipo de medidas, cuidar com o autogolo. É uma boa imagem. É uma boa imagem para finalizar, este tema. Temos que avançar. Há outro tema muito relevante esta semana, a condenação de Marine Le Pen, que fica, Olivier, inelegível para as presidenciais francesas. Que consequências é que poderá ter esta decisão da Justiça francesa? Bom, por enquanto vai haver recurso. Eu acho que, vamos ver, não é garantido que não se apresente. Nada garantido, zero garantido. A questão aqui que eu acho interessante, no visto de fora, para ter, é que a extrema-direita, isto é a extrema-direita no seu melhor, que são partidos que todo o tempo falam da luta contra a corrupção, non-stop. Só que, e vimos lá fora, igual, com Washington e Budapeste e Moscou, mas Moscou é um pouco diferente, mas que eles dão lições de moral, mas as leis não se aplicam a eles. Não se devem aplicar a eles. Isto é extraordinário. E além disso, mas o juiz, quem é que fez a lei? São os políticos. Portanto, a justiça, ela aplica a lei. Tu desviaste fundos comunitários, se há provas contra isso, tu és condenada, como é óbvio. E depois, mas está aí o complotismo, uau, isto é inacreditável, é o governo dos juízes. Mas é engraçado, esta quase intervenção, a reação internacional contra a justiça. Estas pessoas esquecem que estamos no Estado de Direito. Esquecem-se completamente disto, mas isto para mim é a extrema-direita no seu melhor, neste caso, no seu pior. Mas vamos colocar a hipótese que, de facto, Le Pen não pode candidatar-se às
próximas presidenciais, a extrema-direita francesa vai tentar capitalizar e fazer a vitimização deste caso. Pode ou não, mesmo assim, ser reforçada a extrema-direita francesa? A questão aqui, neste momento, rapidamente, que é Le Pen, ou seja, o jovem Jordan Bardella, na primeira volta, vai ficar no primeiro lugar. Vai ficar no primeiro lugar, eu acho, entre 35% e 40%. A questão é que aqui, a extrema-direita em França nunca conseguiu depois, na segunda volta. E eles têm que ganhar mais 10%. De duas, uma. Eles podem ter estratégia e tudo isso. Agora, com esta questão, porque lá eles estão a mostrar a cara deles, a dizer-se contra a justiça, os juízes ameaçados em França, ameaçados em França por causa da atitude, da reação da extrema-direita e de alguns dos seus militantes. De duas, uma, ou eles voltam atrás um pouco de banalização da extrema-direita, e neste caso eles podem ganhar, ou então mostram e continuam a mostrar esta cara de um partido radical, mais radical, e neste caso eles perdem a eleição. Mas se me permitir, Sérgio, eu pergunto-te, já que tu és francês e conheces o teu país a perfeição, e é muito importante ter uma pessoa como tu neste visto de fora, qual é que foi a reação, Olivier, dos franceses, dos teus conterrâneos? Qual é que foi a reação com isto? Porque com isto de Le Pen, esperábase isto? Tiñase falado moito sobre isto? Esperábase esta condenação da Sim, havia esta hipótese, mas diria um país dividido, um país mais da direita, neste momento uma parte da direita e da extrema-direita que lamentou esta condenação, e quase toda a esquerda, uma parte da esquerda, exceto a extrema-esquerda, mas uma parte da esquerda e uma parte da direita que apoia esta decisão. Que apoia esta decisão é a decisão da justiça. Ou seja, o que eu não entendo uma parte da direita francesa, da extrema-direita, mas não é só, repito, isto não é só em França, não aceita o Bolsonaro, não aceitou. Donald Trump não aceitou. Viktor Orbán, quando vai perder daqui a um ano, espero eu, a eleição na Hungria, vamos ver se ele vai... Eu pergunto-te às pessoas da rua, porque houve na França totalmente divididos. Está dividido, não é? França está dividido. Mas isto é um bom ponto, Begonha. Exatamente, mas é um bom ponto, que é se estes casos com figuras relevantes da extrema-direita, casos judiciais, pode ou não alterar a percepção que muitos eleitores da extrema-direita têm sobre esses líderes, sobre esses partidos? Sem dúvida, sem dúvida. Boa pergunta. Sem dúvida, porque a justiça, igual que falávamos antes da Europa, a justiça é fundamental neste momento nas nossas democracias. O terceiro poder, o poder judicial, é fundamental. A nosa democracia establece-se, fundamenta-se no poder legislativo, executivo e judicial. Portanto, que acontece nos Estados Unidos? Os únicos que están a conseguir parar o Donald Trump, quen que son? Os xuíces, non? Están a tentar travar as súas medidas. No caso da Marine Le Pen, na França, a xustiza agora fez o seu traballo. Que pode acontecer nos outros países? Perguntabas agora. Pois exactamente igual. Exactamente igual. En Portugal pode acontecer a mesma coisa. Houve alguns casos menores. Houve, menores, mas olha, temos de ter em conta isto. Cria no eleitorado a sensação que, afinal, estes partidos são idênticos aos outros, também há casos e, portanto, isto pode ser prejudicial do ponto de vista da aceitação desses partidos, não é? Sem dúvida, porque neste caso, não é? Quando vem a palestra, ou sai a palestra, o caso de Marine Le Pen e o aproveitamento de fundos comunitários para o seu próprio benefício, para pagar as suas campanhas eleitorais, isto é muito grave. Mas não só é grave, como eles dão lições de moral non-stop. Claro! Isto é que é inacreditável. Exatamente. Não, é um partido que, de facto, a força destes partidos, não é? Pelo menos a batalha deles, em Portugal também é igual, é a corrupção. E, portanto, a luta contra a corrupção. A partir do momento que tu estás metido nisto, é evidente que... E batalha moral, como acabas de dizer, o que acontece com o Chega, não é? Essa batalha moral da família, da religião, e depois estamos a conhecer todos estes casos de supostamente... Todos estes casos que contrariam esse discurso um pouco mais moralista, não é? Exatamente. Contraria. Muito bem, está feita a análise aos temas europeus. Vamos avançar daqui a instantes para os assuntos nacionais. Este Visto de Fora é um programa da Renascença com colaboração da Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Nos temas nacionais, começamos com um assunto que, enfim, se confunde com a atualidade europeia, naturalmente. Falamos da entrevista de António Costa à Renascença. O presidente do Conselho Europeu, ex-primeiro-ministro português, diz, Olivier, que a aposta na defesa, o investimento na defesa europeia, não implica cortes nos apoios sociais. Será mesmo assim, do teu ponto de Esta vista? entrevista, fui atento à entrevista do António Costa, ela não me convenceu em nada. Porquê? Duas razões. Começas Primeiro, bem. quando ele fala de resolver a questão do Viktor Orbán e da Hungria, que a Hungria está isolada, ele não diz o que é que a Europa, nesta entrevista, a entrevista, tem que fazer. Porque a Europa vai ter que resolver o problema Orbán, que é o problema, na minha opinião, cada vez mais grave na Europa, Sim. na União Europeia. Segundo ponto, quando ele diz defesa versus coesão social, ele diz que não há contradição. Tudo bem, é uma ideologia, mas como? Então, mas como é que ele faz praticamente, concretamente? E não fala Não disto, explicou. porque para mim uma ideia, uma ideologia, posso concordar com ela, não é essa a questão, mas a pergunta é, então, mas o que é que se faz para ao mesmo tempo investir mais na defesa e manter a coesão social? Ele não diz. Muito bem. Begonha, uma análise rápida à entrevista de Non António sou Costa. tan radical como Olivier na súa Espanha análise com máis calma, con França está Antonio máis Costa. nervosa. Eu acho que Antonio Costa é un novo Antonio Costa. Antonio Costa, ele é un experto, ten unha expertise, no? Que se demostrou como primeiro ministro portugués, le gañou o prestixio da Europa e agora se está no seu papel de presidente do Consello Europeo. E entón pronto Vestiu está outro a fato. calmar. E vestiu o fato, como se dice en portugués, Exato. iso é. E entón ele xa está no seu papel de dizer, calma, aquí non acontece nada por enquanto, é dizer, todo o que son políticas sociais, non se vai perder nada, Mas continua a ser dúvida, otimista, eventualmente ele otimista arrogante, como dizia. exactamente, ele é Era un arrogante, optimista, irritante, non era arrogante. exactamente, Irritante. irritante. Está a ser Antonio Costa, mas a vestir o novo fato, non é? Mas neste caso, a verdade é que, xa falei disto na semana pasada, o goberno español sí que insistiu moito en que non se perderán todas as políticas sociais con a defensa, porque há moita polémica en España con isto, non é? Por causa dos socios da coaligação de Pedro Sánchez, que máis a esquerda, mas neste caso eu acho que sí que se pode perder algo, porque pensamos unha coisa, o orçamento europeu ten de crecer en materia de defensa, non é? Estamos en guerra, gostemos ou non gostemos, estamos en guerra comercial, e estamos ante unha amenaza impresionante e témonos de preparar, senón porque a Úrsula von der Leyen ia falar tan claramente das amenazas e do que nos podemos ter a porta, non é? Exato. Por qué? Porque nos témonos de preparar. Iso significa que o que até agora era prioritario, que era a parte social, dos direitos sociais na Agora Europa, temos que equilibrar e fazer, temos de equilibrar, escolhas. non dá para todo, é como na economia familiar, non dá para todo, Não dá non para é? tudo. Vamos avançar para outro tema, porque há um estudo da OCDE que mostra, Olivier, que Portugal lidera o consumo de antidepressivos no espaço dos países da OCDE. Surpreende esta conclusão? Bem, se não surpreende, pode ser sim, porque se não estar no primeiro lugar é um pouco um pequeno choque, não é? Sim. Portanto, primeiro lugar, fogo, caramba. Portugal é Por um outro país lado, depressivo. Exatamente. Agora, a questão aqui que não me surpreende tanto, porque de facto é uma coisa sobre a qual eu reflito bastante, vivendo aqui há 30 anos, sobre a questão da tristeza das pessoas em Portugal. É interessante porque eu, de facto, muitas vezes tenho esta reflexão, sobretudo com as pessoas de mais de 65 anos de idade, que é basicamente na casa dos 70, 80, o que sempre me surpreendeu até nos restaurantes é a ausência de gargalhada geral. Estou a falar culturalmente, surpreende-me bastante. E muitas Muito vezes bem comportadinho. de uma certa forma. E depois nos casamentos dos batizados também me surpreendeu uma coisa muito em Portugal, que é a ausência das pessoas que dançam. Surpreende. Tirando o baile popular, eu coloco de parte o baile popular, mas, por exemplo, pessoas de casa de 70 anos, num casamento, imagine música rock. E vejo, como sou franco-italiano, muitas vezes ouvi italianos, franceses, espanhóis, etc. E por norma, eu digo bem por norma, pessoa da casa de 70 ou 80 anos não dança, fica mais na cadeira. E a reflexão que eu tenho, porquê? Porque refleti muito sobre isso. Olha, basta ler um homem que eu adoro, que é José Gil, Portugal, Medo de Existir, ele faz a ligação entre Salazar, uma das explicações. Exatamente. Para mim é uma das explicações. O facto de estar numa sociedade
fechada na altura, que de facto a vergonha, o sentimento de vergonha, o sentimento de não agradar o outro, o sentimento... A pobreza não explica tudo, não? Porque houve países, a Espanha viveu um momento de pobreza, a França também, não é? Mas de facto, para mim, repito, culturalmente, é mesmo surpreendente, porque quando cheguei aqui, porque uma das raras vezes que eu dizia dos franceses, é que os franceses têm uma qualidade, para mim tem, na maioria das pessoas, que é a alegria. E vejo, por exemplo, na geração de mais 70 e 80 anos, tem alegria, frutos da Revolução de maio de 68 em França. Portanto, é de facto uma sociedade mais alegre. Olha, Olivier está emocionado com este Sim. tema. Eu vou acrescentar aqui alguma coisa, Força. que concordo A com tua ele em visão. várias das coisas. Primeiro, eu acho que é verdade, Portugal, por moito que gostemos, é un pobo triste. E é un pobo contraditorio. É un pobo contraditorio. E é un pobo fexado. A mí aconteceme, por moito que goste, e de feito eu escollín morar cá, como ben saben, e agora voltar a Lisboa, é dizer, máis amor non posso demostrar por este país, non é? Eu podería estar na Galiza neste momento. Mas, é verdade, eu cada certo tempo teño de cruzar o Miño e apañar a enerxía positiva, apañar a alegría, apañar a vontade. Porque é verdade, e tú, por exemplo, a un español lle perguntas, vou por un exemplo, como é que estás? Alguén, isto é algo, unha frase feita. Como é que estás? Ou como é que está? E dis, moito ben, bon día, estou moito ben. Já estou Ainda a que se adivinhar. callar Em o seu Portugal? pau esteja internado no hospital ou teña tido unha desgraça. Mas em É Portugal é o dizer, vamos indo. Exactamente, vamos indo. E como, ai, o fadiño, non é? Ai, nós tentamos sempre. A miña mãe ensinou-nos, as miñas irmás e a mí desde crianza, a dizer unha coisa. Cando teñan un mal día, saian á rúa. Cando teñan un mal día, prepárense ben e saian, esquezan o problema e vayan á vida. É dizer, continúen a súa vida. É unha mentalidade totalmente diferente. Nós tentamos sempre solucionar os problemas dun outro xeito. E como dixía Olivier, França, España e sobre todo España pasou momentos moito maus e similares a Portugal. Mas ten moito a ver con o propio carácter, a maneira de lidar com as coisas. Mas não é genético. Mas não é genético. Tem que ouvir o visto de fora para ficarem mais bem dispostas. É uma boa deixa para avançarmos para o índice de tugalidade. Índice de Tugalidade. Obrigado. Uma pergunta de história de Portugal. Vocês sabem onde é que Dom Afonso Henriques ficou ferido e teve que abandonar por isso mesmo a sua vida militar? Non foi en Guimarães, Não. no verso de Portugal, pois Onde é que ele numa batalha? Não. Onde é que ele numa Alxubarrota? Non. Não. Non, Alxubarrota non foi Não. Alfonso Henriques. Não, isso foi muito depois. Sim. Ten de ser no norte, non é? Não necessariamente. Non necesariamente Lisboa. Também não. Não Santarém. chegam lá. Eu acho que, Begonha, a resposta vai surpreender-te. Foi em Badajoz. Em Badajoz, boa! que na altura. Na raia. Exato, que na altura tinha o nome de Badalhoce. Não sei se sabes a origem idade. árabe. E foram os antepassados da Begonha. Não, Pois os meus antepassados están na Galiza Tão maus, e tão están maus. na Rioja, orixen do Reino de Navarra. Tão Íñigo maus, Víñiguez. com uma espada, Não. com uma espada. Não tenho Eles nada a fizeram ver isto. com a Sim, tem a ver. Extremadura. Podem É caso ligar para para a Begonha, dizer- ele tem a ver com isso. Sanguineamente não tenho nada a ver Chamava-se com. Badajoz, chamava-se Badalhoce, é caso em jeito de piada, naturalmente, é caso para dizer que Dom Afonso Henriques, na altura, esbardalhou-se. Enfim, vamos avançar agora para o negativo e positivo. Begonha, começamos Portanto, por ti. 0-0, não é? 0-0, França sim. 0, Espanha 0. Exatamente, desta vez ninguém marca golos. Negativo da semana, Begonha. Pois olha, o negativo da semana, eu estaba a falar antes con Olivier, vamos a tentar isto aliserar un bocado, e ele diz que non coñece Guimarães, non pode ser isto. Un cuasi portugués non coñecer o verso de Portugal. Guimarães. Non pode ser, non é? Non pode ser que Olivier non coñeza mesmo Guimarães. Mas pronto, fora brincadeiras, que está a tempo de coñecer e poder en cualquier momento, o que máis me incomodou esta semana foi mesmo este domingo, chegou o bon tempo, todas as persoas queríamos ir á praia, como eu non moro na Marxen Sur, como Olivier, que aconteceu?
filas e filas e filas na ponte Parece 25 que de escolhe abril tudo mesmo, não é? É isso. para ir todas as persoas. Estábamos desexosas de apañar un bocadiño de sol depois de tanta xuva. Chega o momento de ir a un bar de praia, dices, no, hoxe almorzamos cualquier coisa, descontraídamente, depois vamos á praia. Espera, para se callar comer unha bifana, non é? E beber unha imperial. E iso que dices, tantos anos que moro cá e non aprendo, mas que acontece? Chega o bon tempo e que é o que apetece? E dá uma vontade ir de ir até à a praia, beira-mar, non é? Todos exatamente. pensamos a mesma coisa. Negativo, Olivier. Rapidamente, primeiro para responder Guimarães, de facto é uma vergonha. A única coisa é que 3 vezes estive É para uma ir lá. vergonha e tu não sempre... conheceres. Atenção, não é Exatamente, Guimarães sim. que é uma É vergonha. lindo, Fica bem lindo. claro. 3 vezes estive lá para ir lá, sempre me aconteceu uma coisa. Sempre. Ou doença, ou um problema com o carro. Desculpas. Não, mas Desculpas. mas é uma vergonha, de facto, eu nunca ter ido a Guimarães. Negativo da semana, as contas nos restaurantes em Portugal estão quase sempre erradas. Isto é o negativo da semana. Eu raramente apanhei. Então, por acaso, é uma coisa inacreditável. Uma conta certa. Ou seja, vamos imaginar, há sempre ou conto o pão, ou conto azeitonas, ou afinal, não sei o que mais. E depois o drama do drama é que muitas vezes, então, mas isto é culpa minha, na verdade seja dita, muitas vezes estou com os amigos, somos 20, vamos imaginar que bebemos 122 imperiais, e no fim é a conta, não é? Porque a conta é genial. Porque de facto, imagina, somos 20 ou 25, da última vez era 114 imperiais. E então, era... E na altura do pagamento, não é? O homem fazia assim as contas e tínhamos os traços. Estás a ver? Tipo, dac do caderno, ele faz as contas 7,14. Como podem imaginar, não é? Ninguém verifica se são 114, 108 ou 124. Mas de forma geral, em Portugal, isto é engraçado, as contas nos restaurantes estão muitas vezes erradas. Olha, esse e reparo. teríamos de perguntar qual foi o café máis caro que pagaran en Portugal. Porque eu no outro día na costa da Quanto é que tu Caparica, pagaste por um café? paguei 2,50 paguei muito € mais. por um café. Não, paguei muito já mais se nos paga hotéis. mais. Claro, Já paguei. mas estamos a falar de E um em bar. alguns cafés. Não estamos a falar de um hotel sim. de 5 estrelas. Um café, um simples café. Mas vamos mudar a tónica, vamos para o positivo, Begonha. Iso é, pois o positivo. Olha, eu vou-me por poética. Estou Olá, a voltar a ler bastante. preparem-se. Voltar a ler. No outro dia falei de cultura, tamén de museu. Agora vou falar do libro. Estou a ler o libro de novo que foi oferecido pelo João Barreto Guimarães, o escritor e médico, que tamén é do norte de Portugal, que se chama Mediterráneo, que é poesía pura, moito boa, gañou un premio nacional de poesía en Portugal e foi editado ao mesmo tempo en español e en portugués. João Luís, olha, parabéns, eu tiña lido en 2019, mas estou a voltar a ler e estou a adorar e recomendo aos nossos ouvintes para ler este livro. Muito bem. Olivier, positivo. Tem a ver com um hábito dos portugueses que eu Começa adoro, isso. que é quando... Estou a rir antes de tudo. O hábito dos portugueses que eu adoro é quando atendo o telefone. Mas primeiro, sabem como é que se dizem? Em francês é alô. Em italiano é pronto. Em espanhol é diga, não? Diga. Ou Diga-me. É diga-me, exatamente. Então, mas E em em português português? adoro quando eu digo tô. Mas o que eu adoro não é o tô. Não, peraí. É quando uma pessoa... Eu sou meio surdo. Então, como é que eu faço? Então, muitas vezes, surda, está meio surdo, não ouço bem. Então, eu digo, tô, e que é genial. Tem uma amiga minha, também é meio surda, e ela, o que é que ela faz? Muitas vezes ela diz, tá. Tá! Então, basicamente, eu falo com ela que é genial. Eu tô. Olha, as pessoas están na cama a nos ouvir ou quase para dormir e acho que están a acordar, não é? Estamos aqui com tó, tá. E o tô e o tá, eu adoro os tô, adoro quando atende o telefone em língua portuguesa. E com o tô e tá, chegamos ao fim de mais um Visto de Fora. Olivier Begonha, muito obrigado uma vez mais. Encontro marcado para a próxima semana. Um grande abraço. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.